Bom dia, boa tarde, boa noite a todos e a todas que estão acompanhando o nosso minicurso sobre fontes para a escrita da história ambiental. Eu sou o Denis Henrique Fiuza, doutorando em História pela Universidade Federal de Santa Catarina, integrante do Laboratório de Migração e História Ambiental da UFSC e também do Laboratório em Estudos de História da África. E sou também mestre em História pela Universidade Estadual do Centro-Oeste do Paraná. E a minha graduação também foi em História e também já relacionada à História Ambiental. Então, eu vou falar um pouco para vocês aqui nesse primeiro vídeo sobre a História Ambiental, sobre a utilização das fontes pelo historiador ambiental. E como o nosso minicurso trabalha também com a questão da imigração, nós vamos dialogar um pouco sobre tudo isso nesse primeiro vídeo mais introdutório sobre o campo de estudos da história ambiental. Então, sejam bem-vindos e é muito bom ter todos vocês aqui. Agradeço já de antemão o aceite, a inscrição para esse minicurso e me coloco à disposição também para esclarecer dúvidas e quaisquer outras questões que vocês possam, então, ter ou surgir a partir do nosso minicurso. Espero que os resultados sejam bastante positivos para a formação de todos vocês. Eu trago já de antemão, como nós colocávamos lá no resumo do nosso minicurso, que o objetivo é sempre partir das fontes históricas. Então, eu trago aqui uma primeira fonte histórica, porque é também uma ação muito simbólica do nosso trabalho como historiadores e historiadoras. A gente sempre precisa partir das fontes históricas, dos vestígios do passado, porque a história é feita das fontes, a partir das fontes, né? Dessa análise, dessa narrativa, mas que é sempre pautada e baseada nas fontes. Então, não há trabalho, não há escrita da história se nós não tivermos os documentos, né? E aí eu destaco aqui como ponto, né, para esse minicurso, como primeiro ponto, que a abertura da historiografia a partir da Escola dos Análises foi muito importante para que a gente tivesse depois também a história ambiental e a escrita da história como nós fazemos hoje, porque a Escola dos Análises, ela ampliou o conceito de fonte histórica e as possibilidades também para a escrita da história. E aí trouxe uma série de outros vestígios que não apenas aqueles oficiais, que eram utilizados até o momento, até o início do século XX. E aí possibilitou também depois análises que se comprometessem também em pensar o ambiente, o planeta, todo o aspecto biofísico, né, do planeta, e não apenas os seres humanos e alguns vestígios mais oficiais, políticos, né, e pensar outros pontos também. Então, agora pensando essa primeira fonte que a gente traz aqui, ela é a primeira edição, a capa da primeira edição da revista Globo Rural. A revista Globo Rural é a minha fonte principal de pesquisa, por isso que eu trouxe ela aqui também para iniciar essa análise. E eu já analiso ela, trabalho com ela desde a graduação, né? A minha dissertação foi sobre ela e agora a tese, parte dela mais amplia para outras fontes da imprensa e outras fontes que eu também utilizo para além da imprensa. Nessa capa, o primeiro aspecto que eu ressaltaria aqui é a produção dessa revista, a produção dessa capa, mas a produção de toda a revista Globo Rural. A gente pode ver que é uma revista já com cores, com resultado aí de trabalhos tecnológicos. Ela é fundada em 1985, quando as revistas estão num processo de segmentação. Então, esses aspectos materiais das fontes, elas fazem parte da nossa análise em qualquer documento. Então, quando nós vamos pensar nas fontes para trabalhar a história ambiental, a gente precisa também pensar nesses aspectos de produção desse documento.
quem produz, qual é o grupo que está envolvido nessa produção, quem são os jornalistas. E aí, quando a gente se pergunta quem produziu essa revista, quem financiou, primeiro nos vem a empresa de comunicações e jornalismo, Organizações Globo, que é a maior empresa de comunicações do Brasil. É uma empresa também muito relacionada ao agronegócio. Então, pensando uma revista rural, a gente tem aí também esse grupo do agronegócio, que é um grupo formado aí por especialmente grandes produtores rurais, mas também médios produtores. E esses grupos, com certeza, impactam também na produção dessa revista. E aí tem muito a ver com um tópico importante para a história ambiental, que é o domínio socioeconômico, que é as relações de trabalho, que é a produção, a produtividade, as ferramentas, tudo que envolve a questão econômica e está relacionada ao meio ambiente. Então, só desses primeiros tópicos aí de quem produz, quem financia, quem está por trás dessa produção, a gente já teria aí pontos relevantes que nós devemos nos atentar como historiadores ambientais. Um outro fato é a própria imagem que está na capa. A gente vai perceber que essa fonte impressa, ela traz imagens, ela não é apenas um texto escrito. E a produção de imagens, ela é muito importante também como fonte histórica. Então, além de um veículo impresso, a gente tem, nesse veículo impresso, a imagem, a fotografia, como fonte histórica. E um tópico muito importante sobre a fotografia é que, muitas vezes, e a Lilia Schwartz vai destacar isso, a fotografia, ela mais do que mostrar, ela esconde muita coisa. Então, quando ela mostra, ela esconde. E aí a gente se pergunta, nessa primeira edição da Globo Rural, o que ela, ao mostrar, também escondia. Um ponto principal é que nós vemos ali em primeiro plano e em destaque o touro, né, o boi zebu. O boi zebu é a raça de bois, a raça zebuína, é a mais produzida no Brasil atualmente. E ela é resultado do cruzamento entre raças asiáticas e africanas. E ela, então, no Brasil, foi introduzida na primeira metade do século XX, e aí ela se desenvolveu a ponto de ser hoje o símbolo de toda a pecuária extensiva no Brasil. E a gente vê ali que o boi ele está em primeiro plano até em relação ao agricultor, né? Então, a pecuária, a atividade que ela representa, que o boi representa, é o primeiro plano. O agricultor está meio que escondido, mas ele aparece. E quem é esse agricultor? É um descendente de imigrantes europeus que, então, desenvolvem a atividade da pecuária, nesse caso na região de Minas Gerais, mas a revista ela vai trazer em muitas capas, para não dizer na grande maioria, esses imigrantes europeus e seus descendentes. E ao mostrar na capa esses agricultores, mesmo que nesse caso ali a raça, né, a pecuária em primeiro plano e o agricultor em segundo plano, ela vem também trazer um destaque grande para esses agricultores, geralmente brancos e de origem europeia. E aí a gente se pergunta, mas onde estão os demais, né? Os de origem afro-brasileira, os indígenas, a mistura desses vários agricultores que formam, né, uma diversidade grande de agricultores. Nós sabemos que a presença de diferentes origens de agricultores, elas são muito expressivas no meio rural, mas essa capa já nos traz também aí vestígios de que não serão todos os agricultores que farão parte do conceito de homem do campo. A Globo Rural vai trazer essa ideia aí de homem do campo, e essa ideia, então, vai contemplar alguns, muitas vezes não vai contemplar a todos, ou vai dar locais diferentes para esses agricultores. Então, esse é um ponto, já que a gente pode analisar nessa imagem. E há também a questão ali do touro, né, dessa raça zebuína,
que vai ser desenvolvida no Brasil, mas ela é parte de um processo de transição de espécies de outras regiões, de dispersão de espécies animais e também vegetais, mas nesse caso animal, e é, então, um processo que precisa ser investigado pensando também o alimento desse boi, o solo no qual ele vai ser alocado. Então, uma série de peças que se juntam nessa história, que se a gente ficasse apenas na imprensa, a gente não conseguiria compreender essa história. E aí é por isso que a história ambiental ela vai também contar com um trabalho de campo, muitas vezes, de visita a locais para entender essa dinâmica, um diálogo com agrônomos, com biólogos, com ecologistas, para também trazer informações e conhecimento a partir dessas outras áreas, porque a gente não vai conseguir compreender a adaptação desse touro ou outras características da vida na agricultura se a gente não dialogar com essas outras ciências. Então, a história ambiental ela precisa ser realizada a partir desse diálogo interdisciplinar que a gente vê também aqui que essa capa já exigiria do trabalho do historiador. Então, os documentos, a gente tem a nossa fonte principal, que é da onde surgem as nossas questões, mas para entender o contexto, para escrever a nossa narrativa, a gente vai precisar dialogar com outras áreas, com outras fontes e, muitas vezes, também com esse trabalho de campo que a gente vai ver depois, que é essencial no trabalho do historiador. Então, a gente partindo dessa fonte, muitas questões vão vir para o nosso minicurso. O objetivo principal do nosso minicurso, então, é pensar o surgimento, a construção do campo da história ambiental, é pensar como que a história ambiental foi se desenvolvendo, quais foram os acontecimentos, os principais fatos que envolveram esse campo histórico. E focar principalmente na questão das fontes, né? Quais fontes e como olhar para essas fontes e qual é a abordagem que a gente vai ter com essas fontes. E aí nós vamos ver que muitas das fontes são as fontes que nós já usamos, né? Que os historiadores já vinham usando ou mesmo passaram a utilizar a partir do século XX, mas a história ambiental ela vai aprofundar um pouco essa abordagem de fontes para incluir outras muitas vezes não utilizadas na história mais oficial. A emergência da história ambiental. Então, a história ambiental ela vai surgir como um campo mais específico, mais robusto e consciente de si nos anos 70. Só antes de falar um pouco mais sobre essa emergência da história ambiental, eu apenas esqueci de citar a bibliografia básica. Essa bibliografia básica ela foi utilizada na construção do minicurso, mas eu diria que ela é básica também para qualquer pesquisa em história ambiental. Nós não podemos fugir da utilização dessa bibliografia básica para pensar a história ambiental. E eu diria até mesmo a história das imigrações. No Brasil, existe essa especificidade, essa peculiaridade. É muito difícil a gente não pensar na história das imigrações relacionada à história ambiental. Aqui no sul do Brasil, isso é muito claramente, né, com os imigrantes alemães, italianos, mas no Brasil todo, a gente tem processos migratórios, emigratórios e migratórios, e eles estão relacionados ao meio ambiente. Se você pega a extração de madeira, vai ter imigrantes ali envolvidos. Se você pega os ciclos econômicos do Brasil também. Então, a questão da imigração está sempre muito relacionada à história ambiental, e aí a história ambiental, com essas bibliografias aqui, são as bases, né, desses campos. Eu diria que o principal deles é o Donald Orster, que está traduzido aqui para o português, e que é muito didático, e acredito que ninguém pode fugir desse texto, né, as bases teóricas da história ambiental, para fazer a história ambiental, desculpem, mas também todos os livros do Donald Orster, né, Dust Bowl, e entre outros, Nature Economy, que vão falar muito sobre como fazer essa história ambiental e o que o historiador ambiental precisa. Mas aí eu cito também
o Warren Dean, né, com a história A Devastação da Mata Atlântica, que eu acredito que é uma obra que inspira a maioria dos trabalhos brasileiros, porque a gente percebe no trabalho como que se dá o trabalho do historiador, a utilização das fontes. O Warren Dean traz uma gama variada de fontes, ele explora diferentes fontes para escrever essa história, e que inspira não apenas historiadores sobre a Mata Atlântica, mas sobre os demais biomas também, sobre outros temas que a história ambiental pode se apropriar. Então, é um livro excepcional, e eu utilizo para várias temáticas que eu estou trabalhando, utilizei já no mestrado. Então, eu sugeriria esses dois como base, mas aí nós temos também o José Augusto Pádua, aí sim as bases teóricas da história ambiental, o Drummond, que vai pensar mais as fontes, as perspectivas de análise, e aí a gente tem alguns outros ali também que fazem um panorama de como que a história ambiental foi se desenvolvendo na América Latina, também mundialmente e no Brasil. Agora sim, pensando a emergência da história ambiental, a história ambiental surge nos anos 1970, que é também um período de efervescência dos movimentos ambientalistas nos Estados Unidos, mas também no Ocidente como um todo. E, como eu coloco já ali numa das afirmações, são as vozes das ruas que vão inspirar o surgimento da história ambiental. É esse movimento ambientalista que vai estar chamando a atenção, que vai estar fazendo barulho nas ruas e também nos meios de comunicação, que vão inspirar o surgimento da história ambiental. E quem diz isso é o próprio Donald Orster, né? Que vai falar esse movimento ambientalista que suscita nele, mas também em outros, né, ali norte-americanos, que a importância de se olhar para o planeta, para a natureza, para o meio ambiente, como parte da história, né? E não apenas como um cenário inativo, onde apenas os seres humanos se movimentam. Mas ele vai dizer não. Para entender a história mais profundamente, é preciso ampliar a análise e trazer a Terra como um sujeito, né? O planeta como um sujeito, mas hoje a gente já entende também todos os demais planetas e todo, né? O todo em si como parte da história, né? E os seres humanos imersos nele e também como mais uma espécie, né? E não como uma espécie mais importante que as demais, né? Todas as espécies são relevantes nessa história e devem ser pensadas e unidas, né, com o mundo biofísico. Então, as vozes nas ruas vão ser essenciais para o desenvolvimento da história ambiental. Mas o Donald Orster vai dizer que, no primeiro momento, as vozes nas ruas vão ser essenciais, mas a história ambiental vai se desenvolver a tal ponto que ela vai se tornar um campo de estudos muito sólido e que não vai ser ou não vai poder ser ligado a um movimento ambientalista, e sim a um campo científico muito sólido, com metodologias, teorias próprias e com uma forma de trabalhar que vai trazer resultados muito seguros e sérios. Então, a história ambiental ela não é um movimento social ou ela não é parte do movimento ambientalista, mas ela foi apenas inspirada por ele e aí depois ela vai se tornar então um campo autônomo e um campo científico muito respeitado e com trabalhos muito sólidos que nós hoje temos acesso, né, e podemos facilmente entrar em contato com eles. A primeira sociedade de história ambiental com o nome e com trabalhos já publicados vai ser a American Society for Environmental History, que vai ser fundada nos Estados Unidos. Um dos fundadores é o Donald Orster, mas também o Roderick Nash, entre outros. Eles vão fundar essa sociedade em 1977. 7 anos após os primeiros cursos, as primeiras aulas sobre história ambiental, né? Porque é 1970, quando a gente tem o Nash realizando cursos, mas o Donald Orster também, e inclusive numa entrevista dada pelo Orster para o canal Lutz Global, do qual eu faço parte, ele afirma que as primeiras disciplinas que ele ofertava sobre a história ambiental
ele incluiu uma saída de campo, e essa disciplina era realizada lá, nas margens de uma represa, observando a represa, observando como aquela represa tinha se transformado. Então, a história ambiental ela surge aí, desse sair, né, de dentro da universidade, dos gabinetes, para ir a campo, né, para observar, para dialogar e para ampliar a análise histórica. A história ambiental também surge nos anos 70, muito pautada em outros movimentos que já vinham sendo realizados no âmbito científico e literário sobre a relação entre os seres humanos com o meio ambiente. E é importante dizer que essa discussão ela não surge ali com a fundação da história ambiental, mas ela já vinha de muitos anos, décadas antes, né? Então, já no século XIX, a gente vai ter uma série de pensadores trabalhando com essa questão de como os seres humanos impactavam o meio ambiente, e em certa forma aí já como efeitos da Revolução Industrial, mas nós vamos ter isso muito presente também em textos literários, uma certa importância e muitas vezes uma própria romantização da natureza. Então, o período do romantismo ele vai trazer uma ideia de natureza que é também hoje já muito analisada, mas que já trazia uma certa valorização desse meio, desse ambiente, dessa natureza, que vão aí também servir como bases para outros estudos posteriores. Outro ponto importante é a própria fundação da Escola dos Análises. Embora o Worcester tenha dito que os primeiros autores que influenciaram a história ambiental não foram os historiadores dos análises, foram muitas vezes os autores das ciências naturais, mas entre os análises já havia uma discussão em relação ao meio ambiente. Então, tanto Bloch como Febvre já pensavam a importância do ambiente e não pensavam as suas pesquisas para além do ambiente ou isoladas, apenas pensando a questão da cultura, mas eles já traziam a questão ambiental. Depois a gente vai ter o Brodel com o Mediterrâneo, e pensando o Mediterrâneo na longa duração, ele vai demonstrar como as sociedades humanas foram depois impactadas pelos oceanos, pelo oceano, e por toda essa questão ambiental. Então, o Brodel já trazia também uma discussão que hoje é vista como história ambiental. E o Emmanuel Leroy-Ladurie vai trazer uma edição dos análises que era muito relacionada à história e o meio ambiente. Então, já era ali, de certa forma, nesse trabalho, uma história ambiental, mas ainda não tinha esse nome, não tinha essa denominação, que depois vai ser, então, dada pela American Society para os primeiros estudos de história ambiental. Então, a história ambiental, ela surge, sem dúvida, inspirada nas vozes das ruas, mas ela vai se constituindo como um campo científico, histórico, e um campo muito sólido, né, de pesquisas histórico-ambientais. Três mudanças também epistemológicas mesmo, no sentido do fazer científico, vão ser essenciais para pensar o desenvolvimento da história ambiental. A primeira delas é de que a ação humana impacta na história, impacta na natureza, no meio ambiente. Então, o primeiro deles foi quando se percebeu que a nossa ação humana, a ação econômica, o desenvolvimento tecnológico e todas as atividades humanas impactaram a Terra, impactaram a agricultura, impactaram na produção, no regime das chuvas, entre outros fatores. Isso se começa a perceber isso. E quando se começa a perceber a poluição, entre outros fatores, se começa, então, a pensar, olha, é preciso repensar a relação que os humanos mantêm com o meio ambiente. Então, esse é um dos primeiros pontos. E já no século XIX se começa a perceber isso, mas no século XX vai se aprofundar. Então, eu acho que essa é uma das mudanças principais. O segundo é a questão dos marcos cronológicos.
Então, até o século XIX, se baseava a produção científica, basicamente, nos 6.000 anos já previstos como o tempo bíblico, como o tempo que o Antigo Testamento bíblico narrava. Então, a ciência, embora sempre muito crítica à questão dos dogmas da fé, da religião, ainda reproduzia, e hoje ainda, se a gente for ver, muitos reproduzem, essa ideia temporal bíblica. E quando as ciências naturais começam a estudar o solo, começam a estudar a extinção das espécies, como a gente tem ali naquela situação, então várias questões relacionadas à terra, às rochas, tudo isso traz resultados, traz efeitos e fatores importantes que demonstram que a Terra tinha muito mais tempo de existência do que esses 6.000 anos. Então, essa pequena temporalidade de 6.000 anos precisa ser extrapolada. E aí, então, que as ciências naturais começam a dar conta e trazer resultados, trazer sinais de que a vida no planeta ela não tinha 6.000 anos ou que seja milhões de anos, mas ela tinha, sim, bilhões de anos, né? Chega a ser um momento em que se considera que a Terra tinha 4,5 bilhões de anos. Então, extrapolava esse limite ali de forma muito expressiva. E isso vai impactar também as ciências humanas, as ciências sociais. E isso vai também servir como base depois para a fundação da história ambiental. Porque aí a gente vai deixar, muitas vezes, de escrever uma história muito antropocêntrica, muito pautada nos seres humanos, porque aí a gente vai perceber que a Terra ela já tinha transformações e tantos acontecimentos anteriores à vida humana na Terra, né? E como todos esses transformações impactaram depois a história humana e continuam impactando. Então, essa revolução nos marcos cronológicos realizada pelas ciências naturais vão ser aí parte fundamental no desenvolvimento da história ambiental. E o terceiro é a visão da natureza como uma história, como um processo de construção e reconstrução ao longo do tempo. E aí eu trago ali uma citação do Pádua, no qual ele usa justamente a metáfora da peça de teatro. A história, até o século XIX, mas ainda hoje em alguns campos da história, era vista como uma peça de teatro onde o cenário era imóvel e onde apenas movimentavam-se os atores. Então, os seres humanos se movimentavam, produziam cultura, produziam crenças, produziam sistemas econômicos, produziam e reproduziam sistemas políticos, mas o cenário era imóvel, e era onde atuavam esses indivíduos. A grande diferença é que a ciência vai começar a ver a natureza, ou mesmo o planeta, como um agente, como um sujeito que também se movimenta, que também se transforma e que também impacta as espécies que atuam sobre ele, que vivem nesse planeta. Então, esse é um ponto central para o desenvolvimento da história ambiental. Essa transformação e essa visão da natureza, ou mesmo do planeta, como um sujeito histórico. E um local onde se constroem também representações sobre ele. Então, a ideia do que é a natureza, do que é o planeta, ela também se transforma e ela é carregada de historicidade. O que é natureza hoje não é o mesmo que se via no século XIX, ou mesmo no século XX. Então, esses pontos precisam ser levados em consideração, porque eles são a base da fundação da história ambiental, mas também, hoje, né, a gente precisa olhar para eles na hora de produzir a nossa narrativa histórica. A leitura flutuante, e aí, quando a gente pensa esses 3 pontos, eles incidem justamente em unir
a ação humana ao mundo biofísico, e não pensar a história onde os seres humanos flutuam, né, sobre a Terra, e não como parte dessa Terra. E aí que está a grande sacada, e o José Augusto Pádua vai destacar muito isso no trabalho dele, a importância de unir a ação humana ao mundo biofísico, as transformações desse mundo biofísico, o que é esse mundo biofísico, que a gente precisa compreender para, então, relacionar e juntar com a ação humana, com o tempo histórico, né, que, como a gente viu ali, que é um ponto principal na escrita da história, né, os homens, a humanidade, os homens e as mulheres no tempo, mas também no espaço. E a história ambiental, então, ela vai partir dessa ampliação na ideia de temporalidade e nessa ampliação da compreensão sobre o espaço, sobre o planeta, sobre a natureza. O grande desafio, então, no contexto da contemporaneidade, é pensar o ser humano como o ser humano na totalidade da sua na sua complexidade, né, nas suas dimensões biológicas e socioculturais. A partir daí, nós vamos ter também, agora mais especificamente, a forma de como a história ambiental atua, né? Porque a gente viu até agora como ela foi emergindo, se construindo, os pontos que levaram a essa construção. Mas agora, mais especificamente, o que a história ambiental faz, o que ela busca analisar, o que os historiadores ambientais trabalham. E aí é impossível de fugir desses 3 pontos, né, os 3 níveis de análise, segundo Donald Yorster, que ele resumiu muito bem e transformou de uma forma didática em uma forma de trabalho para os historiadores ambientais. E no Brasil isso é quase que uma unanimidade na forma de trabalhar a história ambiental. O primeiro desses níveis é justamente o entendimento da natureza propriamente dita, ou mesmo o entendimento do planeta, dos elementos biofísicos do planeta. E, embora a gente hoje já busque, de uma certa forma, desconstruir a dicotomia entre a natureza e a cultura, a natureza ela estaria muito mais relacionada a essa questão material da Terra, né? Seriam todas as espécies, seriam o solo, a água, os elementos que estão presentes no planeta e dos quais, né, as espécies, os humanos também, de certa forma, se relacionam. Então, é entender essa natureza, entender como ela impacta, né, nos seres humanos, como ela se transforma, como que ela se transformou na longa duração, mas também na curta duração. Então, é justamente pensar nesse primeiro ponto, essa natureza. O segundo ponto, ele diz respeito à questão a questão mais econômica, a questão mais social, do trabalho, da economia, é pensar as relações econômicas, é pensar o trabalho, é pensar, então, como que a apropriação da natureza pelos seres humanos, como tudo aquilo que leva, principalmente à sobrevivência, ela aconteceu na história. Então, o segundo tópico, ele, justamente como a gente pode ler ali, diz relação ao domínio socioeconômico na medida em que esse interage com o ambiente. Então, é justamente pensar essa questão mais econômica. Hoje nós chamamos de economia, mas é justamente as formas de sobrevivência, de subsistência, a produção alimentar, e é também os sistemas econômicos, né? A questão do capitalismo e de outras formas aí de organização econômica da sociedade, é pensar o sistema produtivo, é pensar, no caso da agricultura, a questão da subsistência, mas também a mercantilização, pensar a comercialização e, hoje, né, pensar esse mercado global econômico também de alimentos e de tudo aquilo que contrasta com o meio ambiente. Então, o segundo tópico tem muito a ver com essa questão econômica.
E o terceiro tópico é aquele tipo de interação mais intangível e exclusivamente humano, puramente mental ou intelectual, no qual percepções, valores, leis, mitos e outras estruturas de significação se tornam parte do diálogo de um indivíduo ou de um grupo com a natureza. E nesse ponto estão as ideias, né? Estão as narrativas sobre a natureza, sobre o meio ambiente. E aqui eu traria novamente a revista Globo Rural. Nela, a gente tem uma fonte rica de produção de ideias sobre a natureza, sobre o meio ambiente, sobre a agricultura, sobre as espécies. Então, aqui a gente traz muito as ideias, né? Mas é importante dizer que, geralmente, os trabalhos de história ambiental dialogam esses três níveis. Então, quando eu pego a Globo Rural, eu tenho as ideias sobre a natureza ali presentes para serem analisadas, mas eu tenho também a relação com a produção, com a questão econômica, como eu coloquei. É uma revista que dialoga muito bem com o agronegócio, mas é também um local onde eu encontro aspectos sobre espécies, sobre o solo, sobre a agricultura no planeta, em outras regiões. Então, é também um espaço para entender a natureza propriamente dita. Então, os três tópicos, eles estão muito bem claros naquela edição que eu trouxe, mas também nessa revista em geral. E eu trago esse exemplo, mas poderia não estar nessa revista. Então, eu poderia dialogar com outras fontes para trazer. E aí, isso vai se dar muito em cada trabalho, né? Como pensar os três níveis em cada trabalho. Mas sempre um deles vai se destacar mais, né? No caso da minha pesquisa, são as ideias, né? Os discursos sobre a natureza. Mas, em menor ênfase, estão os outros dois níveis, mas eles sempre estão presentes. Então, há sempre esse diálogo desses três níveis numa pesquisa de história ambiental. E há um outro ponto-chave, como eu já disse no começo. A gente precisa entender que a história ambiental ela não tem como existir se não houver a interdisciplinariedade. Como nós dissemos, foram as ciências naturais que inspiraram a fundação da história ambiental, porque elas inspiraram também o entendimento dos marcos cronológicos, a expansão dos marcos cronológicos, o entendimento sobre a Terra, sobre os impactos dos humanos sobre a Terra. Então, é impossível pensar a história ambiental para além desse trabalho interdisciplinar. Se a gente vai trabalhar a agricultura, e o Donald Orster, seus primeiros trabalhos foram sobre a agricultura, né, sobre os impactos da agricultura no desastre do Dust Bowl, mas ele trabalha também em outros tópicos, né? E a agricultura, ela é central hoje, para não dizer que é o elemento mais importante hoje na contemporaneidade, na vida no planeta, porque ela tem a ver com a nossa sobrevivência, né? A alimentação, ela é essencial. E a agricultura ela não é só a produção de mercadorias, mas ela é principalmente a produção de alimentos. E pensar esses alimentos, né? E quando esses alimentos são muitas vezes transformados em commodities pelo agronegócio, isso é um ponto central da história ambiental. Geralmente a história ambiental é uma história agroambiental. E aí é preciso dialogar com os veterinários, com os agrônomos, com os nutricionistas, com uma série de outras áreas para realmente fazer um trabalho de história ambiental que consiga dar conta aí da importância que tem uma análise que contemple, né, o ambiente e os seres humanos e as demais espécies, todos, né, nessa peça que a gente não tem apenas a movimentação dos indivíduos, mas a gente tem aí um cenário vivo e indivíduos vivos todos interligados, né, nos acontecimentos que nós analisamos. Então, o Drummond vai dizer, uma característica marcante da história ambiental é o diálogo sistemático com quase todas as ciências naturais, inclusive as aplicadas, pertinentes ao entendimento dos quadros físicos e ecológicos das regiões que nós analisamos, que nós trabalhamos, que nós queremos entender, né? Da realidade que nós queremos entender.
Agora, mais especificamente sobre as fontes. Pode ser usadas para o trabalho da história ambiental as fontes tradicionais da história econômica e social, como os censos populacionais, econômicos, sanitários, os inventários de recursos naturais, que também têm aí uma relação muito próxima com as ciências naturais, que já faziam aí a coleta, a denominação de plantas, de animais, espécies, também são fontes para a história ambiental. A imprensa, as leis, os documentos do governo, os atos legislativos, as crônicas, eu citaria também os relatos de viajantes, as canções, os jornais, a literatura. Então, há uma gama de fontes já tradicionais que podem ser utilizadas pela história ambiental. Mas é importante dizer ali o segundo ponto. Uma característica da história ambiental é o trabalho de campo. E Donald Johnston já destaca muito isso. Primeiros cursos já realizavam trabalho de campo, ou ir lá na represa, ou ir na floresta, ou ir numa propriedade rural, porque aí o historiador ambiental vai conseguir ver no todo aquilo que já era ali apresentado em alguns vestígios de fontes escritas, de fontes audiovisuais. Então, esse ir a campo ele dá uma visão mais complexa, dá também uma visão, uma relação mais próxima com os objetos. E através desse trabalho de campo é possível também fazer entrevistas, utilizar história oral, é possível entender como que as diferenças entre solos, entre espécies, entender como que uma espécie se desenvolveu ali que não era muitas vezes nativa daquele local, como que ciclos anteriores deram, então, base para o surgimento de outras realidades. Isso é importantíssimo. Eu cito aqui o trabalho do professor Rogério Oliveira, da PUC do Rio de Janeiro, no qual ele trabalha com uma metodologia na qual ele, com uma bicicleta, ele viaja até o local onde ele realiza a análise histórica dele. E ele vai observando todo o trajeto, toda a floresta, e ali, de forma pausada, na bicicleta, que é um meio de locomoção um pouco mais lento, é possível perceber uma série de elementos na transformação dessa paisagem. E ele consegue perceber, por exemplo, outros ciclos anteriores à realidade que ele se depara hoje e que estão presentes na natureza. Então, ele vai fazer, como ele chama, uma arqueologia da paisagem, da história do que se passou naquele espaço. Então, ele toma justamente a paisagem, a floresta, aquela fazenda ou aquela propriedade como um documento histórico. Então, não é só os documentos tradicionais aqui, mas a gente traz a própria floresta como uma fonte histórica. E é muito possível de se fazer, a gente tem o trabalho do professor Rogério e de tantos outros que fazem esse tipo de trabalho. Eu trabalho com os quilombos no meio rural, os remanescentes de quilombos. E ir lá para essas propriedades é justamente pensar esses locais, essas formas de produção como documentos históricos, né? Porque a gente tem ali uma série de inventários de quilombos que podem servir como documentos históricos e inventários que nós fazemos com a nossa observação lá no local ou mesmo dialogando com as pessoas que vivem nesse local. Então, as fontes, e eu não vou me alongar muito aqui, porque os próximos vídeos vão ser mais específicos no sentido da fonte, né? O meu objetivo aqui era pensar a emergência da história ambiental, mas só que a gente já tem aí um leque se abrindo para inúmeras fontes. Aqui uma citação do Worcester, no qual ele fala sobre o Nash. O Nash recomendava que encarássemos toda a paisagem ao nosso redor como um tipo de documento histórico sobre o qual os norte-americanos, mas aí aqui a gente expande para todos os historiadores ambientais, vêm escrevendo a respeito de si mesmos e dos seus ideais e também sobre a própria natureza, sobre a própria vida no planeta. Então, a natureza
a paisagem, ela é um documento histórico. É, muitas vezes, também uma construção histórica, né? E aí eu cito aqui o trabalho da professora Dora Correia, no qual ela fala sobre a paisagem e como o conceito de paisagem, o que é visto como uma paisagem, ele é socialmente construído e se transforma. O que é a paisagem para nós hoje não é o mesmo que era séculos atrás, o que era para os indígenas, o que era para os europeus, o que era para os afro-brasileiros. Então, a paisagem, as visões sobre a natureza, elas se transformam também e elas são, sem dúvida, um documento histórico e que é preciso que nós utilizemos esses documentos também e aí, então, extrapolando um pouco da ideia de fontes tradicionalmente concebidas na história. O objetivo da história ambiental, jamais para fechar, ele não era, então, se transformar num movimento social ou se criar simplesmente um novo campo histórico, mas era aprofundar, era ampliar o entendimento de como os seres humanos foram, através dos tempos, afetados pelo seu ambiente natural. E, inversamente também, como os seres humanos atuaram para transformar o ambiente. Então, a história ambiental ela não veio para ser mais um campo ou para se relacionar a uns movimentos ambientalistas, mas sim para ampliar a análise histórica, para ampliar a ideia dos marcos cronológicos, do entendimento de como os seres humanos impactam a Terra e de como a Terra impacta também a ação humana e está presente em qualquer história. É impossível pensar a Revolução Francesa sem pensar a questão ambiental, a colonização do Brasil sem pensar a questão ambiental, e sem pensar as espécies, sem pensar as águas, sem pensar os objetos, digamos assim, que são transformados em recursos, né? Então, tudo isso está em voltas aí com a ideia de natureza, o ser humano, então, sempre esteve relacionado a isso. A questão é que agora, com a história ambiental, a gente ampliou a ponto de perceber, né, e não reduzir a história como ela vinha sendo feita. Chegou a hora de comprarmos um par de sapatos resistentes para caminhadas, e não poderemos evitar de sujá-los com o nosso trabalho, com as visitas de campos, com as saídas de campo. Eu acho essa citação fundamental, essa citação do Donald Worster. O historiador ambiental precisa de um par de sapatos e precisa sujar esse par de sapatos no seu trabalho, porque ele precisa ir para locais que não são conhecidos na sua realidade, muitas vezes no trabalho da historiografia, ou que são vistos, muitas vezes, a partir daqueles documentos deixados pelos vencedores, né? Então, a história ambiental, nesse sentido, ela também contribui para analisar a história a partir da visão dos vencidos. Quando a gente vai a campo, quando a gente analisa a paisagem, a natureza, a gente consegue, sem dúvida, também ver outras visões, né? Ter outras ideias sobre natureza e, muitas vezes, consegue aí trazer, construir documentos que trazem essa visão de outros indivíduos que não eram vistos historiograficamente, né, na escrita da história. O importante é permanecer atento e aberto em cada situação de pesquisa. Em certas situações, os fatores biofísicos são decisivos. Em outros, a tecnologia ou as visões de mundo podem ser decisivas. Em todas as situações, no entanto, o biofísico, o social e o cultural estão presentes. Nos diferentes casos, o que se percebe são sistemas abertos e que se modificam no andamento da história. Então, para concluir, essas citações são essenciais. O importante para o trabalho historiográfico é estar aberto. Eu acho que essa é a palavra, estar aberto para compreender o que nos diz as ciências naturais, para compreender o que a gente está vendo também no nosso trabalho, na nossa observação, na nossa análise, o que a história ambiental tem produzido.
e o que outros campos têm produzido, dialogando sempre com esses outros campos. E a história ambiental, ela, então, é um campo sempre muito aberto. E o historiador, ao se deparar com as fontes, precisa também estar muito aberto. Eu dou um exemplo sobre um trabalho que eu estou realizando agora, sobre as espécies de tilápias que foram introduzidas no Brasil, são peixes africanos. E eu me deparei muito com esses peixes na imprensa, porque eles são introduzidos nos anos 50 no Brasil, mas o seu auge se dá nos anos 80, e a Globo Rural vai trazer muito isso. E para entender a dispersão da tilápia, eu precisei dialogar com muitas outras áreas, eu precisei estar aberto para dialogar com a agronomia, para dialogar com a ecologia, com a geografia, porque as tilápias elas também são introduzidas em açudes, em tanques, mas também em hidrelétricas. Então, ela está ligada a uma série de fatores e é preciso estar atento para isso. E é preciso entender também como que essa espécie, para além da sua produção econômica, impactou na agrobiodiversidade, como que ela impactou os rios, como que ela impactou as demais espécies dos rios, hoje estando presente inclusive na Amazônia e em outros países da América Latina, a partir do Brasil, então ela não ficou restrita, porque depois que a gente insere uma espécie, dificilmente ela vai ser controlada. Então, tudo isso se relaciona a uma série de outros fatores, e o historiador tem que estar sempre aberto a entender esses outros fatores, essas outras áreas que também estão pensando esses impactos, que estão ali nos ajudando a entender como que essa espécie, ou como que uma forma de produção, ou como que uma ideia sobre a natureza vai se desenvolvendo. Então, eu acho que a palavra para encerrar o nosso minicurso é justamente isso, estar aberto para cada situação na nossa pesquisa. E sempre, voltando ao início, partir da nossa fonte, partir da nossa temática também, eu sugiro sempre leiam o livro do Arrindin, A Ferro e Fogo. Hoje já possui aí uma série de críticas também, de revisões por outros pesquisadores, mas ali a gente consegue ter uma ideia de muitas temáticas que podem nos inspirar e que muitas vezes também estão relacionadas à nossa vivência. Então, é pensar aí o que nos impacta desde a nossa infância, na nossa realidade, pensar essa temática e pensar aí quais as fontes possíveis para isso. Quando nos depararmos com as fontes, deixar essa fonte nos guiar na nossa análise, né, na nossa crítica, mas a trazer novas questões, e o trabalho da história é sempre uma aventura. Uma aventura no sentido de que nós não podemos controlar, muitas vezes, as respostas. Nós vamos fazer as perguntas, e fazer as perguntas é o mais importante, mas o que as fontes vão nos mostrar e as série de encadeamentos de fontes que nós vamos tendo acesso vão nos mostrar, não é muitas vezes o que nós acreditamos ou o que nós achávamos, tínhamos como hipótese. Então, a pesquisa história é sempre essa aventura, que as fontes vão nos levando a descobrir coisas novas e a compreender processos históricos. Então, muito obrigado pela atenção para essa primeira aula, e não deixem de acompanhar os demais vídeos, onde a gente vai abordar mais especificamente o tema da imigração e também o tema mais especificamente de cada tipo de fonte ou como utilizar cada tipo de fonte. Eu agradeço a atenção de todos e todas e até os próximos vídeos.